Então sejam todos muito bem-vindos ao podcast da IDF Móveis. Hoje, com a presença ilustre de meu amigo desde sempre, uma pessoa que eu amo, que tem um lugar especial no meu coração, Lucas. O Lucas da Start. Então, Lucas, já quero passar desde já a palavra para ti, não antes de te agradecer pela tua presença, por dizer o quanto nós nos sentimos felizes, honrados de finalmente conseguir alinhar nossas agendas para estar aqui nesse momento tão especial. Então conta pra gente quem é o Lucas. É, Rafa, muito obrigado pelo convite, né? Rafa é só para os íntimos. É isso aí. Tá Então, valendo. assim, o Rafa é uma pessoa que eu gosto muito e agradeço desde já o convite, tá? Imagina, cara. A gente estava já tentando há um tempo fazer esse podcast, numa expectativa bacana e graças a Deus deu certo. Hoje a gente vai poder contribuir um pouco aí com a experiência que eu tenho e com algumas sugestões, algumas orientações, né? Para que todos nós possamos crescer, né? Nesse bate-papo. E Show. agradeço muito realmente o convite e que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível. Então, Rafa, Lucas da Start. Hoje, muitas pessoas me conhecem pelo Lucas da Start, assim, né? Acho que um codinome aí que eu ganhei devido hoje a ter o meu próprio negócio. Né? Eu sempre, desde criança, sempre estive envolvido com esporte, então sempre tive uma ligação muito forte, assim, sempre tive um sonho de ser atleta de futebol e busquei ser atleta de futebol. Joguei categorias de base, joguei no Atlético Paranaense, Lembro. durante um período de 4 anos. Minha carreira foi cerca de 6 anos no futebol, mas claro, jogando desde criança e parei com 20. Né? Comecei lá cedo, mas realmente no alto rendimento eu iniciei lá com faixa de 14 para 15 anos e depois parei com 20. Eu lembro de tu jogando aqui no Amador, pô, jogava muito, cara. Pô, eu Rapaz, cutucava os caras, que cara leva meu amigo. Pai, é o Lucas, cara. acho que eram os seus olhos, acho que eram os seus olhos. Jogava bem, jogava. Não sei agora, né? Mas deve jogar bem ele. E como diria o nosso querido ilustre Luxemburgo, era o projeto, né? O projeto era ser um atleta, era um sonho de criança, Aham. mas esse sonho acabou sendo interrompido por circunstâncias da vida que acabaram num momento que eu estava desanimado e passei por tantas situações. Eu falei, tive uma tomada de decisão que foi, opa, eu vou deixar o futebol, vou parar, vou deixar esse sonho de lado e vou tentar outro sonho. E a partir daí, a partir dos 20 anos, comecei a estudar, fui para a área de educação física, pelo fato já de estar envolvido com esporte e sempre gostar muito de esporte, eu fui me aperfeiçoar tecnicamente, né, dentro daquilo que eu já vivia, mas aí fui aprender um pouco mais da parte teórica. Então ali começou, né, um pouco daquilo que eu vivencio hoje, que é ser empresário também, mas aí eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas academias aqui da cidade de Criciúma como personal trainer. Tive a oportunidade também bem legal, Rafa, de trabalhar no Criciúma durante 4 anos no setor de fisiologia. Trabalhei de 2014 a 2018, trabalhei com um profissional, com as categorias de base, também foi uma experiência muito bacana. Pude também passar um período dando aula em faculdade. Foi um período curto, mas foi muito bacana também, assim, uma experiência que até hoje, assim, eu tenho ainda um desejo, ainda creio que se for a vontade de Deus, de poder voltar a essa área acadêmica, mas ainda são projetos que podem dar certo lá para frente. E quando eu saí do Criciúma, eu tentei, né? Sair, não tinha muito para onde ir, eu comecei a amadurecer a ideia de ter o meu próprio negócio. Surgiu a oportunidade, uma oportunidade bem bacana na época, 2018 para 2019, e eu queria, dentro de um negócio próprio, oferecer para os nossos clientes aquilo que eu acreditava, a filosofia de trabalho, a prescrição de exercício que eu acreditava. E graças a Deus, a gente está aí já com 3 anos de estúdio starting, né? A gente está com uma unidade aqui no bairro São Luís, em Criciúma, e uma unidade em Içara. Então, a gente hoje tem a possibilidade de oferecer para os nossos clientes um serviço onde que a gente prioriza, sim, a saúde e a qualidade de vida desses nossos clientes, porque pensar em aspectos de saúde e qualidade de vida, a gente abre um leque muito grande aí de possibilidades, onde que a saúde está envolvida com diversas áreas, né, do ser humano. Então, hoje, podendo ser empresário dentro da área de prescrição de exercício é um privilégio, né,
realmente uma oportunidade muito legal de poder oferecer para as pessoas saúde e qualidade de vida. Que massa, cara. Cara, o Lucas da Start, né? Tu acabou adquirindo esse sobrenome aí, né? E que eu acho muito bacana para a tua área profissional e tal. Mas, Lucas, o que eu tenho visto e ouvido, né, quando a gente fala com as pessoas que estão lá junto contigo, como teus atletas, como os teus clientes, como as pessoas que tu acompanha, o relato delas assim, cara, esquece o conceito das academias que tu conhece. Lá é diferente. Cara, o que tem de diferente na Start? Rafa, eu fico bem feliz assim por essas informações, né? Um feedback bem positivo, mas é um feedback que não me deixa querer parar e ficar estagnado ou satisfeito com a situação. A ideia é sempre tentar buscar mais e poder ir melhorando com o passar dos anos dentro dessas informações que já são reais. Então, cara, eu creio que o fato de nós fazermos um atendimento hoje com grupos pequenos, um atendimento mais personalizado, e estando mais próximo do cliente, sabe? Dando a segurança e o cuidado que o cliente precisa. Porque a gente tem que entender que quando a gente pensa em prescrição de exercício físico, Rafa, e para todos que vão poder nos assistir, nos escutar, o exercício físico ele deve ser prescrito de maneira individual. Porque nós seres humanos, todos nós temos características semelhantes, mas ninguém é igual. Cara, perfeito, Ninguém é verdade. igual. Às vezes são irmãos gêmeos, mas. Tem características diferentes. Tem muitas coisas similares, mas eles têm várias também características diferentes. Então, a gente tem que saber respeitar isso, Rafa, e poder prescrever para um indivíduo que, com 50 anos, nunca treinou e ele encontra uma oportunidade de, opa, eu posso começar a mudar a minha vida em algumas áreas, em alguns aspectos, a partir da prática regular de exercício. Então a gente oferece isso para o cliente, essa oportunidade de estar mais próximo, de ter um cuidado maior, sabe, de exigir dele aquilo que ele pode oferecer. Ah, se a gente conseguir tirar desse cliente mais do que ele pode oferecer, ótimo, a gente vai, claro, alcançar patamares elevados. Só que se ele conseguir entregar aquilo que ele consegue e aos poucos ele entender que ele pode alcançar mais, a coisa se torna mais leve, equilibrada e assim é mais fácil a gente conseguir evoluir. Eu creio muito nisso. Bacana, cara. Lucas falou uma coisa muito interessante, me permita aqui já aprofundar, que eu acredito que também é uma curiosidade, uma situação que assusta muitas pessoas com que eu converso. Até nós temos um amigo que você está aqui, que é em comum, o Dr. Alisson, Uhum. né, que congregou com a gente e tal, e que o depoimento dele me assustou de uma maneira surpreendente, assim. Ele chegou para mim e falou assim, ó, Rafa, muitas pessoas chegam para mim quando estou no pronto-socorro e falam assim, ó, doutor, nessa faixa de 50 anos que tu acabou de Uhum. estar, né? Doutor, não me deixa morrer, porque até hoje eu só trabalhei, Uhum. eu só adquiri, e agora que eu ia aproveitar um pouquinho com a minha esposa, com meu filho. Então eu cheguei com 50 anos aqui, estou à beira da morte, de repente com um AVC, com um infarto, com alguma situação pulmonar, e ele olha para a pessoa, depoimento dele, e fala assim, ó, infelizmente não vou conseguir salvá-lo. Então, cara, a pessoa trabalhou tanto e não se preocupou com a saúde, Uhum. né? E até por isso que eu gostaria de trazer hoje aqui, porque a gente sempre traz empresários, a gente traz pessoas que estão empreendendo, que estão focando muito no trabalho, e às vezes esquece que para trabalhar precisa ter saúde, Precisa ter saúde. né? Perfeito, O perfeito. que, o que que tu poderia dizer para esse pessoal que já tem 50 ou que está se encaminhando para lá e que nunca fez atividade? Eu ouvi um depoimento que eu fiquei uma vez, cara, tu não pode pensar assim, de um cliente que já está chegando aos 50, ah, Rafa, eu me sinto ridículo hoje numa academia, porque ele está com sobrepeso, tem aquela barriguinha e tal. Assim, cara, não é assim, tu vai lá, tu vai Uhum. encontrar pessoas que também estão buscando, né? O que tu poderia falar para a gente disso, Lucas? Cara, isso é muito legal, Rafa. E a gente precisa entender cada vez mais que a gente está vivendo numa geração e numa época onde que a mente ela está sendo muito atacada, né? Está sendo muito atacada de diversas formas. E quem manda em tudo é a mente. Thomas Jefferson fala algo muito interessante. O corpo
é o transporte da mente. Foi um dos presidentes dos Estados Uau. Unidos e ele fala algo muito interessante e inteligente. Por quê? Isso que você falou é real demais, cara. É real demais. Por quê? A gente realmente tem um costume de querer adquirir tantas coisas, trabalhar para ter tanto, mas esquece de ser também alguém saudável. Porque pensa comigo, vamos lá, quem que vai te fazer chegar com 50 anos, ter conquistado tudo que conquistou é, e fazer com que você ainda tenha vitalidade? Cara, é o teu corpo que vai te fazer É chegar. essa carcaça aqui. É a carcaça. Porque a mente ela é a função da mente, produção de ideias, memória, inteligência, é a mente. A mente é o que comanda, mas quem leva é o corpo. Então, já pensou se eu criei em algo muito interessante, é um material que eu tenho produzido que cuide do seu corpo para cumprir o seu propósito. Então veja que legal, se cada um de nós, se nós temos um propósito, e esse propósito, que bom se a gente encontrar esse propósito durante a nossa vida, e se a gente entender que esse propósito ele pode ser interrompido pelas atitudes ou pelos hábitos que eu tenho durante o ciclo de vida, que talvez um indivíduo com 50 anos poderia viver 70, 80, até 90 anos Com qualidade? com qualidade, mas ele pode ser interrompido com 53, com 55. Com o quê? Infelizmente, com as principais doenças que mais matam no mundo hoje, que são as doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, o câncer. Essas doenças elas continuam sendo as doenças que mais matam no mundo. E os hábitos de vida que nós temos com a caminhada aqui nessa terra é que vão dizer se eu posso ter maiores riscos ou não. Então, qual que é a ideia? Prevenção. E muitas vezes a gente esquece, né, Rafa? Que prevenir é melhor que remediar. A gente nem para entender um pouco o que é esse jargão. Prevenir, né, essa frase tão conhecida. Prevenir é melhor que remediar. Prevenir é melhor que tomar remédio. Você concorda comigo? Perfeito. Então, esse é o jargão, essa é a ideia. A ideia é tentar prevenir algo que lá na frente pode vir a acontecer. Se vai ou acontecer ou não, cara, a gente não sabe também. Né? Aquele exemplo, né, Lucas, que tu dá do cartão de crédito, né? Exatamente. Fala pra gente, Perfeito, fala pra gente. perfeito. Esse exemplo eu escutei de um pastor. O pastor é muito conhecido que, cara, agora eu tentando lembrar dele Depois eu te e lembro. acabou fugindo. Mas ele escutou de um relato de uma médica e esse pastor ele estava passando por um momento difícil físico, que ele estava bem acima do peso, e essa médica olhou para ele e foi sincera e verdadeira, dizendo para ele: Pastor, você sabia que a nossa vida é como um cartão de crédito? Ele achou estranho e falou: Sério mesmo? Como assim? Sim, a gente usa, mas uma hora a conta vem para pagar. E essa conta pode estar bem alta. E esse paralelo, essa analogia, ela é muito real. Por que ela é muito real? Porque se a gente for parar para pensar, isso que você citou de um indivíduo com 50 anos que... e Rafa, cara, eu também vejo que isso é bom, buscar, conquistar as coisas, os sonhos, os seus projetos para dar um conforto melhor para a família. Claro, Isso é bom, isso é necessário. positivo. Mas será que se você conseguir equilibrar a vida, prevenindo com algo que pode vir a acontecer, como da mesma forma com a empresa, que se você não tiver um cuidado administrativo, um cuidado financeiro, e não prevenir certas situações, você pode também vir a ter prejuízo. Com a saúde física não é diferente, cara. Se você não prevenir, realmente uma hora a conta pode vir para pagar e ela pode estar alta e infelizmente a gente pode ter sérios prejuízos. Então, se eu depositar lá no meu banco coisa boa, eu vou colher coisa boa. Se eu Perfeito. depositar só coisa ruim. Ô, Lucas, e deixa eu falar em depositar, cara, que eu tive uma experiência. A gente já não tem mais 18 anos, foi recentemente, a Eu tô gente. com 20. Tô chegando na casa dos 20. E, claro, eu acredito que é uma coisa que tu também recomenda para os teus. Como é que tu chama? São os atletas, clientes, o pessoal que está contigo? A gente gosta de chamar de atletas start, né? Atletas É, Start, pô, legal, hein? claro, Deu assim, vontade de ser atleta Start agora. rapaz, vamos embora, bora dar um start. É isso aí. Isso, na verdade, o termo atleta, ele não necessariamente, quando a gente pensa em atleta, a gente já visualiza Um alguém profissional. profissional do alto rendimento. E não necessariamente, né, Rafa? Eu posso ser um atleta
praticando exercícios físicos 3 a 5 vezes por semana e me condicionar a ser também um atleta não profissional. Posso ser um atleta que busca saúde e qualidade de Que é o vida. meu caso. Isso, e que também é o meu caso hoje, sabe? Treinar e praticar exercício por saúde e qualidade de vida. E a gente vai entrar à frente também num papo interessante que falando o quanto o exercício influencia na mente, o quanto o exercício influencia em aspectos mentais. Então, a gente considera hoje os nossos atletas starting, né? É, São os nossos clientes, mas a gente chama de atletas start justamente para que eles também isso seja uma forma de se automotivar, né? Opa, é eu isso sou um aí. atleta e eu vou buscar melhores resultados e vou buscar evoluir. Cara, nós vamos falar sim a respeito da. Fica com a gente, a respeito da influência da atividade física na nossa mente, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Mas eu queria linkar contigo, cara, uma situação em que eu percebo, mais uma vez trazendo o exemplo ali do cartão de crédito, que, como eu acabei de citar, eu sou atleta amador, sou atleta do Uhum. triatlo, tive picos que treinei mais, participei de Ironman, provas em outros estados e foi muito bacana e tal, e agora estou num ritmo um pouco mais lento, digamos assim. E continuo cuidando da minha saúde, da minha mente, fazendo atividade física. Porém, eu me descuidei da alimentação. E como acredito que tu aconselha os teus atletas Uhum. starting, né, que eles também façam exames periódicos, né, e eu acho que é um conselho bom que a gente pode dar Ótimo. aqui pro pessoal, eu também faço. E aí agora eu fui no médico, o médico olhou para mim e disse, cara, tu tá desregrado. E o meu açúcar subiu, cara. Sim. E aí o que acontece? Na minha genética, eu tive minha avó que veio a falecer, infelizmente, de diabetes. A minha mãe tem já os níveis de açúcar elevado e eu me descuidei nessa área e agora, poxa, se faltava uma motivação aí para que eu pudesse me regrar novamente na alimentação, né? E te digo isso porque, cara, qual o link que a gente faz com a atividade? Porque eu percebo que só fiz atividade não foi suficiente, né? Quais Uhum. outros pilares que nós temos que ter para ter qualidade de vida? Falando não tão somente com o Lucas, educador físico, mas também com o fisiologista. Legal. É, tu não é só um atleta, né? Tu é um triatleta. Então, eu acho muito legal assim essa tua participação em ser triatleta, que é algo, cara, desafiador, né? E de antemão eu te dou parabéns assim, porque é algo que eu sempre falei para Su, sim, para Su que é minha esposa, né? Ela vai ver Manda um beijo para esse, Su, ela manda um beijo vai para ver Su. esse vídeo, né? A minha esposa, cara, não mando só um beijo, né? Eu mando 1000 beijos para ela. Minha esposa, minha Ah, parceira, minha amiga, isso né, que aí. vai ver esse vídeo, um beijo no coração dela e do nosso filho. Família, minha família é minha base É uma sólida. família linda, É né, uma cara? família, Que cara, coisa eu sou muito bacana. abençoado por Deus e sou grato muito a Deus acima de todas as coisas pela família que eu tenho, porque realmente é benção na minha vida. E, cara, falando em aspectos entre alimentação e exercício físico, né? A gente tem pilares que podem nos ajudar a ter uma saúde e qualidade de vida melhor. E esses pilares são simples e que estão no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não percebe e realmente, como você comentou, Rafa, a gente acaba não equilibrando esses pilares, que são eles. A gente tem 4: alimentação balanceada, equilibrada, o exercício físico regular, o descanso, né, o sono adequado e uma hidratação adequada. Então são 4 pilares que eu creio muito nisso. Eu tenho embasamento, até mesmo para falar para você e para quem vai estar nos ouvindo, que isso tem embasamento científico, embasamento bíblico e prático. Olha, Então isso é muito legal, poder ter a teoria, mas também vivenciar isso na prática. E e como eu comentei, cara, conseguir equilibrar esses 4 pilares é fundamental, porém não é fácil. Porque, vamos lá, você já tem um fator, né? Um fator genético, um histórico familiar que acabam trazendo já um alerta para você. Então você, sabendo dessas informações, você já tem que estar um pouco mais atento em comparação a um indivíduo que não tem nenhum aspecto comparado à sua situação, que é diabetes, no caso da sua família. O fato de saber que tem indivíduos já com predisposição ou indivíduos que tiveram ou têm doenças, a gente tem que já ligar o sinal de alerta. E aí,
equilibrar esses 4 pilares é fundamental. Você entrou num ponto que, Rafa, na minha opinião, dentro dos 4 pilares é o mais difícil, que é a alimentação. A alimentação, ela, se a gente for parar e analisar, hoje com a quantidade de informações que a gente tem, ela é oferecida em grande escala. Nas redes sociais, na televisão, aonde a gente vai, ela é oferecida com grande escala. E cada vez mais, eu creio que você concorde comigo, quem está nos ouvindo, cara, e cada vez mais de uma maneira prática. Prática. Só que a praticidade, infelizmente, em muitas situações, não serão as refeições mais saudáveis que a gente vai encontrar. E aí a gente pode ter algum tipo de prejuízo com isso. Cara, eu percebo, e não tem como não ter como base, como exemplo, um país que é os Estados Unidos, que eles têm os maiores e melhores atletas do mundo, mas eles também são campeões Exatamente. de obesidade. Obesidade. Por esse fato, pelo fast food, pela comida prática, a comida que ela enche, porém ela não nutre. Não. Essa é a expressão é correta? Perfeito, perfeito. E não nutre mesmo, porque a gente considera esses alimentos como alimentos com calorias vazias, alimentos que são processados e muitas vezes ultraprocessados. Olha. Então esses alimentos, eles, apesar de terem calorias, mas são calorias que não vão nos nutrir. Eu acredito muito, Rafa, em algo que eu aprendi ano passado e que eu venho tentando cada vez mais passar para os nossos clientes, para os nossos atletas, se você quer se alimentar de maneira saudável e equilibrada, coma alimentos que Deus criou, que são os alimentos que vêm da terra. Isso, olha que ideia legal, que ideia, se for pensar, simples, porque tudo que vem da terra a gente pode considerar como saudável. Vamos colocar aqui um arroz, um feijão e uma carne. Cara, isso é saudável. Mas é claro que eu também não posso pensar somente no saudável, eu tenho que pensar na quantidade também. Opa! Então, eu não posso simplesmente comer arroz e feijão de maneira exagerada, que isso pode também gerar estoques de gordura no meu corpo e eu também posso ter algum tipo de prejuízo. Mas olha que informação simples. Poxa, vamos comer aquilo que vem da terra, que é mais saudável. E Rafa, apesar disso tudo, como eu falei, a oferta de alimentos ela é em grande escala. Então, querendo ou não, cara, vamos parar e ser verdadeiro aqui. Poxa, sair com a família no final de semana, um sábado à noite, numa pizzaria, é gostoso pra caramba. Claro. Só que Como não? isso tem que ser feito de maneira equilibrada. Aí sim, aí eu concordo, que é o que eu mais gosto de orientar nossos clientes. Deixa a coisa ficar equilibrada, leve. Não tem por que não ir numa churrascaria num sábado à noite ou um churrasco com a família no domingo. Não tem por quê. Agora, a gente tem que fazer isso de maneira equilibrada. Aí sim, eu creio que a gente possa viver melhor e de maneira mais leve. Eu tenho o meu médico, que acabei de citar, o Sandro Meis, um abraço para ele. Conheço, Sandro. Conhece o Sandro? Cara bacana ao extremo. Ele falou assim, Rafa, tá acima? Tá, mas tá controlável. E ele falou justamente isso, o Lucas, é assim, ó, equilibra, não deixa de viver, não deixa de ir na pizzaria com a tua família, não deixa de repente comer uma comidinha que tu gosta, mas equilibra, mantém, né, a tua sanidade nutricional durante a semana, final de semana, come alguma coisinha diferente, não há problema, né? Porque falando por mim, Lucas, o que eu vejo é que assim, ó, eu tenho muito a questão do automerecimento. Cara, eu trabalhei pra caramba essa semana, esse dia, cheguei final do dia em casa, eu mereço comer um x-salada, né? Legal. Eu mereço comer uma pizza inteira. E aí, o que eu vejo, cara? Que isso, se a gente faz uma rotina em nossas vidas, a gente vai virar uma estatística americana, como a gente acabou citando. Então, o que acontece? Eu percebo que... Me corrija, por favor, Lucas. Quem tem o conhecimento aqui é tu. A gente já vai pegando e vai jogando para te explicar para a gente. Eu percebo que assim, ó, a alimentação, essas coisas, né, ricas em gordura e tal, elas dão uma satisfação para a gente. O chocolate, né, dá uma sensação quando a gente bota na... é bacana demais. Só que eu percebo também que o esporte te dá prazer.
Ele libera a endorfina, ele te dá aquela sensação de missão cumprida, aquela sensação de relaxamento, né? Então, por que não pensar nisso? Por que não trocar um pouco, né? Não fazer essa balança, né? O que tu acha? É certo esse pensamento? Claro, bem, com certeza é bem positivo isso. Isso, aquilo que você falou do automerecimento, eu vejo como um aspecto, Rafa, de ter já o hábito, de ter já o hábito de praticar exercício, que é o seu caso, que também já é o meu caso. Só que isso não é para todos, Rafa. É difícil criar esse hábito. Porque você já vem com esse hábito de praticar exercício e por mais que você comentou que, né, saiu um pouco da alimentação, desregrou um pouquinho e acabou vendo que os níveis aí de glicose aumentaram, mas você já tem um hábito mais saudável e um hábito que você pode reverter isso. Agora, a gente tem que parar e pensar em grande parte da população que tem dificuldade com isso, cara. Tem muita dificuldade de criar novos hábitos, sabe? Pensando em aspectos de saúde e prevenção. Isso realmente não é uma tarefa fácil, mas é a melhor escolha. Eu creio que isso seja realmente a melhor escolha. Aí quando a gente começa a ajustar o equilíbrio alimentar com o exercício físico, cara, aí você pode até sair um pouquinho disso que você falou, né? Os nutricionistas comentam o dia do lixo. Opa, vamos aproveitar o meu alto merecimento. Eu mereço isso. Opa, beleza, mas aí na segunda-feira eu volto, eu controlo novamente a alimentação, eu volto a praticar exercício. Mas eu vejo que um ponto-chave nisso tudo, para nós que estamos aqui, para quem está nos ouvindo, é tentar criar o hábito. Isso é um ponto que realmente precisa ser visto com olhos de mais admiração por esse ponto. Por quê? O mesmo aspecto está relacionado ao hábito de ler um livro. É o mesmo hábito. É o mesmo hábito de você não conseguir em nenhum momento do dia ou da semana ter o hábito de ler um livro. Até o momento que você começa e torna isso um hábito, torna isso uma rotina. No exercício físico não é diferente, na alimentação não é diferente e também no casamento não é diferente. No casamento, eu faço sempre um paralelo entre se alimentar bem e praticar exercício. Cara, isso vai ter que ser feito a vida inteira. A gente estava conversando antes dos bastidores que aquilo que tu investe é aquilo que tu vai ter de retorno. Perfeito. Né? É o cartão de crédito, como a gente citou Isso, ali. é uma das frases que eu gosto do Thiago Brunet, que ele fala sobre isso. O que você investe é o que vai te dar retorno. Então, se você investe em alimentação balanceada, equilibrada, exercício físico regular, você vai ter um retorno. Que retorno é esse? Um corpo mais saudável, você vai dormir melhor, você vai ter um equilíbrio mental melhor, sabe? Disposição para o teu dia a dia e menores riscos de desenvolver as doenças que hoje são as doenças que mais trazem prejuízo aí para a sociedade. Cara, isso é muito bacana a gente prestar atenção à importância, né, da atividade física. Mas, cara, infelizmente eu vejo também, gostaria de comentar um pouquinho contigo, que a atividade física ela anda meio deturpada. Uhum. Por quê? Porque as pessoas vão, às vezes até para azarar, para paquerar na academia, não vão fazer vista grossa para isso, ou de repente em algum esporte da preferência da pessoa, mas principalmente não por saúde, mas por vaidade. Uhum. Eu vejo algumas pessoas, e acho legal a pessoa que se cuida e tal, pô, bobadão, como a gente fala, essa expressão e tal, né? Mas eu vou ver, cara, ele não adquiriu essa forma física através de atividade física pensando na saúde dele, Uhum. mas tão somente por vaidade, por estética. E aí o que acontece? Ele acaba usando, inclusive, hormônios Outros recursos. e outros recursos que dão um efeito rebote. Que eu já ouvi falar, inclusive, que é da tua opinião quanto a isso, que alguns médicos dizem, oh, pô, no meu caso, que sou homem e tal, chega uma determinada idade, minha testosterona vai baixar. Uhum. Mas se eu começo a injetar, aí de repente o meu corpo pode parar de produzir, é isso? Porque daí, como é que funciona isso, cara? Cara, isso é bem interessante, assim. É,
Eu acredito muito, Rafa, que a estética ela é um ponto dentro desse processo, né? Porém, ela fica lá na última da lista, ela é um dos últimos itens que, na minha opinião, tá, Rafa? Eu respeito a opinião de quem pense ao contrário disso, mas hoje, pensando como empresário e um profissional que trabalha com saúde e qualidade de vida, eu penso que a estética é um ponto que pode realmente te dar uma autoestima melhor, um bem-estar melhor, pensando em aspectos individuais, positivos, perfeito, mas não pode ser o principal, o primeiro objetivo do indivíduo quando ele pensa em começar a praticar exercícios ou manter a prática de exercício. Até porque a gente vê realmente hoje indivíduos que fazem uso desses recursos. Rafa, o recurso ele deve ser utilizado quando necessário. Exemplo, a mulher ela entra numa certa fase da vida, assim como o homem, que ela vai se preparar para a menopausa, normalmente após os 40 anos. E o homem também entra nesse período, nessa faixa de idade, mas o homem é um pouquinho mais avançado a idade que ele entra na andropausa. Então, o que acontece? Na necessidade de reposição, a gente pode sim, com acompanhamento médico e com dosagens adequadas individuais, dependendo da necessidade de ser Mais uma vez individual. caiu individual, né? Como tu falou, né? Perfeito, Cada pessoa é uma pessoa. O que perfeito. serve para o Lucas não serve para mim e Não vice-versa. necessariamente. É claro que em algumas situações pode servir, mas pode servir se exames que forem realizados baterem as informações de necessidade, perfeito? Então o que acontece? Usar esses recursos de maneira indevida, cara, os prejuízos são bem grandes, Rafa. E como você comentou, você foi muito feliz. O efeito rebote disso pode trazer situações que lá na frente podem ser irreversíveis, como câncer, impotência, situações difíceis, né, que é muito comum a gente encontrar em homens que usam mais e mulheres nos últimos anos têm usado bastante. Agora eu também não posso dizer assim que você não deve usar. Rafa, é como eu comentei, volto a frisar. O mais seguro é exame médico, então você ter a ajuda de um médico, um especialista. Quando a gente mexe com a parte hormonal, normalmente é um endocrinologista, que vai direcionar essa reposição por necessidade. Então, assim, não vejo também o porquê não utilizar dosagens onde que essa quantidade a ser utilizada por um médico está sendo feita de maneira adequada para um indivíduo. Não vejo também isso como ser ruim, porque está sendo controlada. Tudo bem, aí sim, sem problema nenhum. No meu ponto de vista, porque a gente também não pode trazer ao ponto onde que usar esses recursos são simplesmente um fator para querer ter um corpo trincado. Não, porque realmente, cara, tem indivíduo que precisa. Tem indivíduo que precisa. Aí entra aquilo que a gente acabou de comentar, na necessidade. Aí sim, aí eu vejo como ponto bem Não por importante. estética ou por vaidade. É claro, né, Rafa? A gente sabe que tem muita gente que faz o uso Sim. por esse objetivo, por objetivos estéticos. Sabe por quê que o pessoal faz o uso? Porque dá resultado. E dá resultado. Normalmente, quem faz o uso dessas substâncias, desses recursos ergogênicos, normalmente são fisiculturistas, atletas, competidores, que realmente precisam de um corpo para aquela modalidade. Então eles precisam, ao mesmo tempo que eles querem aumentar massa muscular, eles querem perder gordura corporal. Então quem faz isso de maneira efetiva é o recurso ergogênico. Então essa é a ideia. E hoje tem se cada vez mais utilizado pelo fato de ter resultados mais rápidos. Porque, falando a verdade, se a gente conseguir um resultado mais rápido, pô, quem não quer, né? Um resultado mais rápido. Só que a que preço? Que preço que eu vou pagar para ter esse resultado? Essa consciência que é importante a gente ter. A minha opinião é entre fazer ou não o uso, primeira coisa, avalia com o seu médico se você tem necessidade. Então, um hemograma você vai conseguir verificar os níveis de necessidade ou não. Agora, fazer o uso sozinho, indevido, aí a gente pode correr sérios riscos de saúde. Aí não é a minha indicação nem minha orientação. Eu nunca fiz, eu sou bem sincero aqui para ti, nunca fiz indicação ou sugestão de utilização.
mediante a estar analisando um exame, que a gente solicita exames para os nossos clientes para poder analisar como está o histórico de saúde dele, pensando em um perfil físico, aspectos como triglicerídeo, colesterol, enfim, tudo que a gente consegue detectar no hemograma. Ah, fora isso, o médico é que vai orientar havendo a necessidade ou não. Cara, e o que todas as classes profissionais e sociais tem pessoas que são bacana, né, que fazem com excelência o seu trabalho. Quero te dar os parabéns por nunca ter indicado coisas que pudessem, né, de repente, olha lá o atleta starting, como é que ele ficou e tal, Uhum, porque daí isso influencia também no teu trabalho, né? muito. Pô, o cara chegou faz 90 dias, olha lá, era gordinho e tal, agora tá lá bombadão, secou, tá, né? Seria, então assim, ó, vamos respeitar um processo, né? Perfeito. Mas existem muitas pessoas, principalmente na classe médica esportiva, e aí é que me causa um certo constrangimento no esporte, que eles recomendam alguns medicamentos, algumas drogas, podemos dizer assim, para que os atletas também tenham um melhor desempenho. Uhum, Isso é complicado, né? sim. E qual é a consequência que esses atletas podem ter? Rafa, assim, ó, isso é um tema que ele existe há alguns anos já, né? Alguns anos. E qual que é a ideia de utilizar esses recursos? É justamente aumento da performance. Ter um desempenho melhor. Exatamente. Porque pensando em alto rendimento, a utilização desses recursos, Rafa, é claro, se isso vai produzir um rendimento maior, é, e isso pode gerar uma conquista, e essa conquista, ela não, a conquista de um atleta, ela não é simplesmente a conquista em si, envolve muitos outros fatores por trás. Somente quando ele é profissional, né? O patrocinador quer Exatamente. resultado, senão eu não vou alinhar minha Exatamente. marca ao teu nome. Exatamente. Então, é por isso que a gente já viu vários casos aí, né? A gente escutou em notícias, leu em Sim. notícias de indivíduos que fizeram, acabaram caindo em doping e acabaram suspensos, tendo que pagar multa em algumas Alguns perderam situações. suas carreiras, né? Exatamente. Então, a utilização é justamente pensando em aspectos de melhorar a sua performance para alcançar um resultado positivo. Uma medalha de ouro, uma primeira colocação. Mas assim, o que a gente tem que pensar é que também nesses casos da utilização desses atletas, na maioria deles, eles têm por trás uma comissão, um staff, né, um departamento médico que também está dando todo esse suporte. Então, até que ponto todo mundo está envolvido nessa utilização é uma situação. Até que ponto o atleta somente fez a utilização é outro Perfeito, ponto. perfeito. Tu entende? A gente possa ser justo com todos da equipe, digamos assim, né? Exatamente, porque em algumas situações, é claro que isso a gente teria que ir mais a fundo para poder analisar e entender quem já utilizou e as respostas que tiveram. A gente já viu algumas situações de informações que às vezes o indivíduo usou uma medicação e lá caiu no antidoping. Né? Aconteceu. Ele. Usar um gel para depilação, como eu já vi das meninas do atletismo. E assim, vamos ser realistas. Até que ponto isso é verdade ou não, tu entende? Eu realmente eu não sei te dizer Não, não podemos julgar, né? quem sou Mas eu para julgar, porque eu também a gente escuta a informação, mas acaba não indo muito a fundo, porque também não é algo que vai para nós agregar alguma situação de melhora ou de piora. Não, a gente ouve a informação. Já pelo fato de ter trabalhado numa equipe de alto rendimento, a gente acaba estudando um pouco mais a situação. Porém, quando a gente escuta fora, a gente vê que em nenhum momento teve benefício, foi só prejuízo. Claro que é, em aspectos de saúde, é mais difícil a gente ver prejuízo, porque se for utilizado e todos estão envolvidos, eles sabem o que eles estão fazendo, porque existe uma equipe médica por trás do atleta. O staff, dependendo da equipe ou do indivíduo, é um staff de alta performance. Então eles sabem o que eles estão fazendo. Mas dificilmente a gente vê alguém que utiliza ser beneficiado, né? Não. Muitas vezes ele perde uma medalha, às vezes ele perde uma conquista e às vezes se frustra e perde uma e carreira. ele tem um risco também do encurtamento da carreira dele, de repente, eu tive uma carreira durante 20 anos, agora Uhum. como eu comecei a fazer uso de drogas, eu posso ter uma carreira de 10 anos porque
esse saldo eu posso vir a pagar essa fatura, como a gente falou, ou não? Pode. E pensando principalmente em utilizações excessivas, né? O excesso, aquilo que a gente vem conversando, que é o equilíbrio entra nesse aspecto, né? O equilíbrio, se você utilizar algo em excesso e você não ter o controle realmente disso, realmente pode ter prejuízo e encerrar uma carreira antes do tempo. Em algumas situações, talvez por tanto utilizar, um infarto, alguma complicação mais séria, um câncer, uma impotência, a gente não sabe, né? A, a teoria, a ciência tem demonstrado que isso pode acontecer, então por isso que, a minha opinião, pensando em atletas, é uma situação, certo? Porque o atleta, ele não pode utilizar, dependendo da competição, porque não é o caso de fisiculturistas, que eles fazem uso do recurso justamente porque é uma modalidade que precisa para chegar no nível que eles chegam de rendimento. E permite, Lucas? Não, Rafa, pensa comigo. Tá. Pensa comigo no indivíduo que você vê lá se apresentando. Tá. Ele não é natural. Não é um ser natural. Não é natural. Então, assim... Parece o Incrível Hulk. A gente, olha, tem uns que são similares. Não parece, cara. Eles têm músculo no rosto, cara. É diferente. Só falta ser verde. Mas, assim, é claro que, Rafa, isso é da modalidade. Isso é da modalidade. Os indivíduos que participam dessa modalidade, eles sabem que para chegar numa alta performance, que é o que a modalidade exige, tem que fazer. Porque nós que estamos envolvidos com a prática, com a prescrição de exercício, a gente consegue analisar quando é natural e quando tem um recurso. Cara, isso é muito evidente, muito evidente. Aquilo que você comentou, né? De repente o indivíduo, ele em 3 meses estava acima do peso, nunca treinou e de repente ele está começando a ficar trincado, né? Um certo grau de musculatura que talvez levaria anos ali para alcançar, e ele alcança em 3, 4, 5, 6 meses. Então, já é de se desconfiar, sabe? Quem é profissional da área já salta aos olhos. Opa! Tem alguma coisa errada, porque, não pode. Porque realmente, Rafa, e para quem nos escuta, criar esse hábito da alimentação equilibrada e a prática de exercício como um hábito de vida, cara, requer esforço, requer disciplina, sabe? Requer realmente, muitas vezes, ter que negar a própria vontade, né? Porque, querendo ou não, a gente quer sempre o comodismo. O ser humano, ele quer o que for mais fácil. A gente quer o que for mais fácil. Porém, muitas vezes o que é mais fácil acaba nos remetendo a ter certas dificuldades em relação a aspectos de saúde. Cara, algo muito bacana que tu falou e faço um link aqui, é que quando o técnico, o teu assessor de esporte que faz da tua equipe tem alguma coisa errada, ele já consegue identificar, ele já consegue trazer para uma conversa, né? Eu vejo muitos relatos, por exemplo, do futebol. O fisiologista olha para ele e fala, bebesse, né? Onde tu foi para Gandaia, né? Aí esse teu rendimento, eles aqui e tal. Aí os caras não tem nem para onde fugir, eles sabem. O cara vai outro deu final de semana, nas férias, por isso que tem a pré-temporada, né? Que é para eles se recuperarem do ano, né? Do ano, da folga, onde ele comeu um pouco mais, onde ele acabou bebendo um pouco mais e tal. E uma coisa que eu acho bacana também é que, como a gente comentou aqui, eu sou do triatlon, né? Mas eu vim da natação, né? Desde muito novo eu já nado. E algo que me salta aos olhos, quando eu vejo alguém novo lá nadando, eu olho para ele e falo, esse cara, ele aprendeu a nadar depois de grande já. Ele já aprendeu a nadar na fase adulta. Pela técnica, pela coordenação, pelo o formato de deslocamento na água, né? E aí eu vejo que ele tem uma boa performance, mas é diferente daquele cara que começou mais cedo. Sim. Né? Aquele cara que começou mais cedo, ele tem um trejeito a mais. E aí que eu queria te perguntar, Lucas, o Davi tá com quanto? O Isaac. Isaac, né, Davi? Isaac. É outro cara da Bíblia, né? É que eu tenho um amigo também que é Davi, mas enfim. O Isaac tá com quantos anos? 4 anos. 4 anos.
Quando que a gente pode começar a inserir o Isaac na vida esportiva, na academia, preparar ele, porque a gente percebe que o Isaac pode não querer ser um atleta profissional, Sim. né? Mas é fundamental, como eu tive essa oportunidade também, de criar os filhos no esporte. Uhum. Legal, bacana. Essa informação ela é bem relevante e a gente tem que entender que algumas crianças elas já vão vir com o dom natural, isso a gente sabe que existe, e elas já têm uma facilidade maior para o esporte, isso é um dom que está no indivíduo, mas ele também, esse dom mas essa capacidade de fazer esporte também pode ser aprendida, né? Ela pode ser aprendida, assim como outras áreas da nossa vida. Mas o que eu vejo em relação à idade fundamental? Eu creio, Rafa, que não existe uma idade exata para você incluir. Claro que desde que a criança ela esteja em uma modalidade, por exemplo, o meu filho que tem 4 anos, que vai ser extremamente lúdica. O meu filho ele faz judô na escola. Então imagina, tudo que ele faz para nós é maravilhoso. Só que ele não tem ainda a noção, né? Daquela competitividade, Não tem que noção ele tem que ainda. derrotar o amigo para poder ser. Não, Ele tá brincando. a ideia é justamente ter uma atividade que ele já tenha um contato com o esporte e quando ele for amadurecendo, ele vai se interessar por algo que atrai mais ele. Então, eu vejo a importância de estar incluindo e pensando hoje na geração, né, da internet, geração do celular que a gente sabe que está vivendo, é uma geração que está com uma facilidade muito grande de estar em celular e mexendo. Isso, querendo ou não, apesar de você ter muita informação, isso é um ponto positivo, porém a gente tem uma situação reversa a essa, que é um nível de sedentarismo também mais alto das nossas crianças e adolescentes. Então, elas estão trocando hoje muito um esporte, um exercício físico, que na minha época, a gente tem idades aí próximas, a gente brincava na rua, a gente brincava, né, com bolinha de gude, com peão, e era tudo na rua, subia em árvore, brincava de esconder. Hoje é mais difícil. Então, assim, dar oportunidade para a criança dela já estar tendo contato com uma modalidade, e, por exemplo, com 4 anos que nós citamos no meu filho, não é uma modalidade que ele goste, mas é uma modalidade que ele possa estar ali, que ele tenha prazer, que ele possa estar com mais crianças e criando um âmbito social. Quando ele for crescendo e amadurecendo, ele vai ter mais atração por certa modalidade. Então eu vejo que incluir é mais importante do que você. Porque eu fui atleta, o meu filho ele gosta em partes de futebol. Ele não tem tanta atração, só para te ter uma noção. Interessante. Sabe? Né? Eu Nem imaginei... sempre o filho do peixe vai ser peixinho. Isso, então assim, e o que eu vou fazer? Ele pode ser um coelho, né? O que eu vou fazer? Cara, eu vou respeitar isso, sabe? Vou respeitar. Ele não gosta tanto do futebol, mas tem outras atividades que ele gosta de fazer. Então, que bom que ele já possa estar brincando lá com o judô. Esse tempo atrás eles tiveram capoeira na escola. Então, ele está envolvido, ele está se movimentando. Então, ter esse equilíbrio também já com as crianças é muito fundamental, porque realmente a gente vive uma geração que é a geração do celular, é a geração da tecnologia. E tem muitos pontos positivos. Eu não nego isso, tem muitos pontos positivos, porém a gente corre um sério risco de nós termos indivíduos que vão se tornarem adultos sedentários. E o sedentarismo, pelos especialistas da área da saúde, já se tornou um dos piores problemas de saúde pública. Olha. Já se tornou. Porque o sedentarismo ele vai acabar desencadeando doenças que são as doenças que nós já citamos anteriormente. É por isso que a Unimed faz corrida, então. Para que o pessoal escape dessa área do sedentarismo. É uma estratégia. É uma estratégia para que eles tenham menos pacientes. É uma estratégia. Um abraço para o nosso pessoal da Unimed. Um abraço para o Michael, nosso colega que trabalha na Unimed, que organiza corridas com a gente, né? Exatamente. É isso aí. Cara, mas falou um aspecto muito importante ali do esporte, que eu acho muito bacana,
que o esporte me trouxe, dentre outras tantas coisas boas, as amizades. Legal. Cara, eu tenho um amigo parceiro que eu estava citando aqui também, o Felipe Colombo. Felipe, um abraço, nosso amigo que é Ironman também. E quando ele esteve aqui no podcast, né, falando de socializar, eu lembrei ele que em 2019, quando eu fiz o Ironman, ele esperou até eu chegar, foram 12 horas de prova. Já estava frio, já estava noite, e ele estava ali, jaquetinho, esperando para olhar nos meus olhos e dizer: Rafa, tu é um Ironman. E aí eu me comprometi com ele também, que antes quando ele fez o podcast, depois de alguns meses, ele ia fazer a prova, né? E eu estive lá também. Então, essa amizade, essa ligação que o esporte traz, cara, isso é impagável, é maravilhoso. E o que eu quero dizer com isso? Que os meus filhos, hoje, eles têm uma tendência muito fácil, muito leve, muito solta de fazer novas amizades, de estar aqui, ó, tete a tete, né? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, as crianças, os adolescentes que estão muito na tela, elas não desenvolvem. Não, verdade. Elas têm um receio, elas não conseguem mais olhar nos olhos, elas perderam esse contato que nós tínhamos do futebol, do corpo a corpo, da pegada, de brigar e se resolver, e ter os desafios internos que o esporte tem, da competitividade, da hierarquia, de saber que sempre vai haver alguém melhor que você, alguém que você vai ser melhor, mas vai respeitar como tal, entende? E que vai admirar por estar no teu meio. Então, essa parte social eu acho muito importante, né, cara? E assim, ó, e que já entra numa parte do benefício do esporte, já encaminhando, infelizmente, para o nosso final, porque já estamos dando quase uma hora já de podcast, e que a gente traz para o benefício já mental. Legal. Né, Lucas? Que assim, ó, é mais um benefício que a atividade que é física traz para a cabeça, que é essa conexão, que é esse fator social. E eu comentava contigo também, Lucas, que assim, ó, Lucas, eu tenho final de tarde, quando eu vou fazer atividade, eu tenho um desempenho físico melhor, mas eu prefiro ainda fazer de manhã, porque o meu dia rende mais. Claro. A minha proatividade, né, ela é melhor. O risco de eu estar procrastinando alguma coisa é bem menor, porque eu já estou. Existe uma explicação para isso ou é coisa só da minha mente? Então, Rafa, tem estudos já que foram feitos, eu li algo nesse sentido, pensando em aspectos de aumentar a massa muscular, ganhar potência, melhorar a resistência para horários específicos, tá? Mas o que a gente tem que pensar? Vamos trazer esses resultados para atletas. A gente deixa pensando em atletas. Então, é performance. Então, a gente pode encontrar algo mais direcionado para esses atletas. Mas se a gente for analisar esse ponto de horário para indivíduos que querem praticar por saúde e qualidade de vida, a gente, como a gente estava até conversando um pouco antes nos bastidores, a gente não pode dizer que, para mim, é 100% exato que de manhã é melhor e você dizer, não, para mim, 100% à noite é melhor. A gente tem que respeitar o que cada indivíduo se sente melhor. Porque, vamos pensar assim, claro que de manhã, como você vem do descanso, a tua mente está mais descansada. Menos estresse, mais concentração, porque você está indo para uma primeira atividade da manhã, a prática de exercício. Isso pode trazer um ponto positivo para o decorrer do dia. Mas você também comentou comigo que, Lucas, mas eu senti que a minha performance física à tarde foi melhor. Então isso pode ter alguns pontos que envolvem essa resposta, como alimentação, como o alerta da manhã e da tarde ou da noite, o estresse, tudo pode envolver. A qualidade do sono, que o sono também é um dos 4 pilares, a gente pode entrar rapidamente para finalizar também o nosso bate-papo, né? Que foi muito bom. Que legal, a gente cara. Possa, né? Podemos fazer a parte 2? A parte 2. É isso aí. Então a gente tem que pensar que quero ter um dia rendendo melhor mentalmente, fisicamente, na minha opinião,
A minha opinião é que você pode fazer pela manhã, porque assim, você que já faz de manhã, você sente mentalmente e fisicamente o quanto você rende em comparação aos dias que você não faz. Isso é notável, isso é notável. Então, quem nunca fez pela manhã, né, tem essa experiência. Porque eu dou essa sugestão para que você observe o teu dia quando você pratica exercício físico pela manhã e quando você não pratica. Ou até mesmo quando você não pratica exercício físico e pratica em um outro horário. Mas a minha opinião é que o horário da manhã ele é benéfico justamente por já vir descansado. Às vezes você vai treinar à noite, por isso que a gente não pode ser. Isso não é uma regra exata. Não pode generalizar. Não podemos, porque talvez o indivíduo só tenha aquele horário para treinar. Ótimo, vai à Perfeito. noite. O importante é ir, O né? importante é que você esteja praticando. Mas eu vejo sim que o fato de vir do descanso e começar a praticar, a minha opinião é que o teu dia vai render melhor. Não necessariamente a tua performance pode ser melhor, mas isso é individual. Cada indivíduo vai se adaptar ao horário que ele consegue, que ele pode treinar. Esse eu acho que é um aspecto muito importante também. E uma coisa que eu acho bacana também é que, assim, ó, quanto à frequência, Uhum. né? Como a gente estava falando no início, para a gente manter criar um hábito, né? Que a atividade é um hábito, tu tem que manter uma frequência. Legal. Só que para manter uma frequência, às vezes é difícil porque todo mundo tem um compromisso. Às vezes é aniversário do Lucas, às vezes é um compromisso na igreja, às Uhum. vezes a mãe chamou para pedir alguma gentileza, algum favor, e aí tu acaba abrindo exceções e furando o teu treino, Sim. né? Então o que eu vejo? Que às vezes, aqui fica a dica, mais uma vez dica, né? Se você puder fazer de manhã, é legal, por quê? Porque daí teu dia já está liberado, Isso. né? Aqui na mesa, um abraço para o Carlos Henrique Sampaio, o chefe do chefe. A gente aprende que a gente tem que resolver as grandes pedras. E uma das coisas que ele fala, das grandes pedras, que é o compromisso principal, né? Ele fala que sim, a atividade física é uma grande pedra. Uhum. E que tu não pode deixar de fazer para ter esse bom rendimento. Ele pensa como a gente. Então ele aconselha, cara, já resolve de manhã o que tem para fazer e depois tu vai fazer outras coisas. Uhum. E aí tu não Bacana. vai furar com o teu compromisso, né? Bacana. Isso eu acho muito bacana. Então, gente, obrigado aqui por ter nos acompanhado até aqui. Quero te agradecer, Lucas, de todo o meu coração. Gostei demais. Eu gosto sempre de estar contigo. Sempre. Nossa, Eu sempre aprendo muito contigo. Nas minhas provas a gente já trocou algumas ideias, tal, dicas valiosas, como acredito que quem esteve aqui com a gente aprendeu muito também. Então, cara, deixa eu colocar a mão. Muito obrigado. Deus abençoe a tua família, abençoe a tua empresa. Cara, aqui seja muito sucesso aí. E agora, Lucas, se despede da gente, faz o teu merchan. Como é que eu faço para poder treinar na Start, para me encontrar o Lucas, para ser bonito assim? Como é que faz, cara? Ah, rapaz, olha, mais uma vez, são seus olhos. Rafa, cara, primeiro eu gostaria de agradecer também o convite, assim, foi muito legal, eu estava numa expectativa já desde a primeira vez que você me convidou. Fico bem feliz e creio que a gente pode contribuir de alguma forma, né, com quem vai nos ouvir e aprender aqui e crescer juntos. E que, quem sabe, a gente possa ter mais oportunidade de estar juntos aqui, tá? Como que a gente faz? A gente tem hoje as mídias sociais, né? O Instagram do estúdio é @studiostarting. Quem quiser visitar, conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Lá na bio do Instagram tem o nosso telefone. A gente tem 2 unidades, então tem os dois telefones das 2 unidades. É mais fácil Tu hoje. lembra o telefone? Da unidade de Criciúma é 99355121 e da Içara eu não me lembro. Conecta lá. Conecta lá, é simples, fácil. Hoje a gente, né? Segue a gente no Start lá. Todos nós temos o acesso aí ao Instagram e pode verificar lá na bio do nosso estúdio. E eu deixo a minha sugestão, quem quiser fazer uma aula gratuita, conhecer o nosso Opa, tem essa oportunidade. Trabalho, sim, tem a oportunidade de fazer. E é legal que aquilo que a gente estava comentando é que lá no nosso estúdio a gente tem horários fixos, então já é o compromisso fixo para praticar exercício. Então é uma estratégia que a gente utilizou e que graças a Deus tem dado certo, porque você
tenho compromisso, exemplo, 3 vezes por semana, de estar naquele horário, Já está agendado. de estar naquele dia praticando. Então, essa é uma estratégia que a gente utilizou e graças a Deus tem dado certo. Lucas, valeu demais. Obrigado mais uma vez. Gente, beijo no coração de vocês. Até a próxima.